Feliz sábado. A gente tem essa mania, né, de dizer bom dia e feliz sábado. Agora, vou tirar a máscara, estou longinho de vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez. E hoje, vocês vão me ter, pelo menos alguns, vão me ter em dose dupla. Estamos aí agora no primeiro culto. No segundo culto, nos veremos novamente com os que ficarem. E um bom dia e um feliz sábado para os que estão em casa também. Muito bom que vocês estão nos acompanhando. E hoje, como sábado de mordomia, vamos falar de um dos assuntos que deve estar presente em toda a nossa vida. Não é só porque hoje é sábado de mordomia. É algo que devemos estar constantemente conectados com a questão de mordomia, sermos bons mordomos de Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel e de Judá, capítulo 13, os versos de 1 a 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 1, a gente vai ler alguns pedaços. Vamos falar sobre o homem de Deus. Vamos ver o que esse homem de Deus tem a nos ensinar hoje. Como dizem, o tempo urge contra nós, então vamos começar a leitura, mas antes vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por estarmos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Por favor, nos revela o que precisamos ouvir hoje e colocar em prática em nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, diz assim no verso 1: Eis que por ordem do Senhor veio sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: esse é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho de Betel. Até aqui, que exemplo de firmeza. Aí o homem de Deus tem muito a nos ensinar com questão de respeito à palavra de Deus. Mas, infelizmente, a história não acaba aqui. Vamos continuar no verso 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Vamos pular para o verso 14. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, não beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Verso 20.
Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não faça isso, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Finalizando no verso 24. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Poxa, que triste. O início da história, toda bonitinha, toda certinha, o profeta fazendo tudo certinho, mas na segunda parte foi tudo por água abaixo por causa de um outro cidadão que surge na história que vamos falar sobre ele. Para começar, qual é o nome desse homem de Deus que profetizou contra Jeroboão, dizendo que o altar ia quebrar, tudo? Qual é o nome dele? Não tem, não tem. É um homem desconhecido, não tem o nome dele. Caramba, o cara faz uma profecia, a propósito da profecia que ele fez dos ossos dos profetas queimando sobre o altar, Josias foi cumprir isso depois. Porque, curiosamente, reparem que o profeta cita o nome dele. Ele fala, nascerá um filho cujo nome será Josias. Tipo, isso é muito difícil de acontecer na Bíblia, citando nomes assim. Então, o profeta chega, vai nascer um cidadão chamado Josias, e esse rei vai queimar os ossos dos profetas sobre o altar. E Josias faz depois exatamente como foi profetizado. Então, um homem que faz uma profecia dessas e o nome dele não está registrado. O que aprendemos? O que importa na nossa mensagem, na proclamação da palavra de Deus, não é o nosso nome, não é a nossa fama, não é o nosso conhecimento, é a fama, o nome de Deus, exclusivamente. Por isso que esse homem é chamado de homem de Deus. Ele não é chamado de homem inteligente, nem de profeta mesmo, ele realmente é chamado assim no relato mais propriamente dito. Ele é chamado de homem de Deus. E isso que devemos ter em mente, que o nome de Deus, que deve ser exaltado antes do nosso, ou o nosso, até esqueça, o que importa é que a palavra de Deus, o nome dele, está sendo divulgado. E aí depois, o homem de Deus profetiza contra o altar, o rei chega e manda prender ele, e o que acontece com o braço do rei? Seca, acabou. O braço fica paralisado, ele não consegue nem voltar o braço de volta. E aí, o que é interessante, ao ver isso, a profecia do homem de Deus era para Jeroboão pegar e parar e pensar, poxa, realmente eu estou agindo de maneira errada, eu devo mudar de vida. Mas não, o que ele decide? Não, vou prender esse cara, vou fazer ele calar a boca. Não é assim. Mas sabia que é até uma coisa que meu pai deve ter ouvido de algum lugar, ou ele inventou, talvez, ele fala, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. A mesma situação que estava ali, perante o rei Jeroboão, era para tê-lo se tocar e mudar de vida, mas acabou que endureceu mais o coração dele, mandando prender o homem de Deus. Mas sabia que muitas vezes nós também fazemos algo parecido? A gente está ali, sofrendo, ou melhor, sofrendo não necessariamente, fazendo algo errado, e aí a gente ouve a voz de Deus nos dizendo, isso está errado, pare de fazer isso. E em vez de simplesmente pararmos e começarmos a fazer o que é certo, nós dizemos, quer saber de uma, Deus? Fica na sua aí, fica quieto, não quero mais saber de você. Muitas vezes falamos isso. A gente pode não dizer com essas palavras, meu Deus, eu nunca falaria isso com Deus, mas você pode fazer isso. Você pode receber a reprovação divina, porque isso é o que o mundo chama de consciência, mas nós chamamos de Espírito Santo, falando na nossa mente, dizendo isso está errado, e você, em vez de atender, você ignora. Você está tentando calar a voz de Deus. É isso que acontece. E foi o que Jeroboão tentou fazer. Agora, como se o quadro fosse ficando cada vez pior, Jeroboão chega manda prender, o braço seca, e aí o que Jeroboão olha? Ele não olha, poxa, eu tentei levantar a mão contra o homem de Deus, eu me arrependo disso. Não, ele simplesmente chega para o profeta e diz, por favor,
ora aí, eu te suplico. Ele realmente suplicou de verdade, então te suplico, por favor, ore para o teu Deus fazer meu braço voltar ao normal. Reparem, teu Deus. Poxa, Jeroboão, sério? Obrigado, meu irmão. Teu Deus, o Deus de Israel, não era o Deus do rei de Israel? A coisa já tinha desandado faz tempo. E o profeta então ora para o Deus verdadeiro, e até que Deus ainda na sua misericórdia permite que a mão do rei volta ao normal. Então, é triste de ver que Jeroboão não parecia que ia mudar de opinião tão facilmente. Ele já tinha até mesmo colocado Deus como Deus dos outros, mas não como Deus dele. Ele estava realmente decidindo agir por conta própria. E aí, depois de tudo isso, Jeroboão reconhece que ele era um homem de Deus, né? Reconhece com muitas aspas, e aí ele chega e diz: eu estou vendo que você é um homem de Deus, então eu te convido a ir para minha casa, comer um pouco, e eu vou te recompensar. O que o rei estava pensando? Eu queria saber o que se passa na cabeça de certas pessoas quando falam certas coisas. E justamente, o que o rei estava pensando em fazer, recompensando um homem que tinha acabado de falar que ele ia sofrer? No mínimo estranho. E aí o que o homem de Deus chega e diz? Não, Deus me falou para eu não comer pão, nem beber água neste lugar e nem voltar pelo mesmo caminho que eu vim. E vou fazer tudo certinho do jeito que Deus falou. Pena que ele não ficou aí. Pena que essa firmeza dele foi quebrada com uma outra situação bem parecida, vale ressaltar. Reparem, vem um profeta velho, interessante, não era um jovem profeta, só curioso, né? Era um profeta velho. Já pensou? Tipo assim, profeta velho, né? Já de muito tempo, e o cara decide o quê? Mentir. Só para ter um homem de Deus na casa dele. Puxa vida, que tragédia. Que a gente... Por que eu reforço o velho? É que muitos têm a ideia de que as pessoas mais velhas, com todo respeito aos mais idosos, as pessoas mais velhas com mais experiência, eles têm uma moral mais elevada do que os jovens. E não necessariamente. A gente vê aqui na história. Era um profeta velho e que mentiu. Uma mentira infantil. Colocando até Deus na conversa. No mínimo uma quebra de 2 mandamentos. Mentindo, o 9º mandamento, não dizer falso testemunho. E tomando o nome de Deus em vão. Então, para armar a mentira dele. Então, só interessante. Era um profeta velho, não era um profeta jovem. E aí, a gente percebe que o profeta velho, lembre-se das aspas, profeta velho, ele chega e fala a mesma coisa que o rei disse. Só não teve a recompensa. Ou seja, o convite era até menos atrativo. Só que teve um detalhe. Aí pegou no ponto fraco do homem de Deus. O que o profeta velho disse? Um anjo do Senhor me disse que Deus me ordenou que fizesse você voltar e ficar na minha casa. Poxa vida, colocou Deus na conversa. E o homem de Deus, puxa vida, como a gente fala, ele esquece de ligar o desconfiômetro. Porque, o homem de Deus recebeu uma ordem de Deus, dizendo que não era para voltar para casa, para o mesmo caminho, comer pão e beber água naquele lugar. Ele recebeu de Deus essa mensagem. Ele não recebeu de outra pessoa, ele não recebeu nada, ele recebeu diretamente de Deus. Então, por que ele confiaria agora em alguém dizendo que falava por Deus? Puxa, às vezes a nossa inocência pode custar caro. Às vezes a gente, não sei quantos aqui, mas eu mesmo tenho uma dificuldade que é acreditar muito às vezes no que os outros falam, e eu me identifico um pouquinho com esse homem de Deus. A gente não pode dizer, não, eu não cairia nisso fácil. Cuidado, viu? A depender do tipo de pessoa que você seja, algumas pessoas têm uma tendência muito forte a nem mesmo questionar o que a pessoa está falando. Se ela diz, que razão ela teria para mentir? Que razão ela teria para me prejudicar? Que razão esse profeta velho tinha para mentir para o homem de Deus? Nenhuma. Para quê? Não era um disfarçado do rei, não era alguém de uma nação ímpia. Era um profeta velho que estava ali, querendo ser
E era até um sentimento sincero de ser hospitaleiro com o homem de Deus, que ele leva para casa e tudo, e depois a gente vai ver todo um processo. Então, a gente vê apesar da mentira dele, a gente vê que havia uma ponta lá no fundo de sinceridade, de querer ajudar o homem de Deus. Então, o problema foi que o homem de Deus resolveu dar mais valor para o que aquele homem agora estava falando, dizendo o que estava dizendo em nome de Deus, do que a primeira ordem dele. Se ele recebeu a ordem de Deus, qual seria a única pessoa que teoricamente poderia contradizer isso? Se ele recebeu uma ordem de Deus, apenas recebendo a ordem de quem que ele poderia fazer o contrário? De Deus. E Deus não faz isso, Deus não se contradiz. Quando Deus volta atrás, ele avisa. E não é nem se contradizendo, a reação do povo muda. Então a gente vê isso em Jonas pregando para os ninivitas, a gente vê isso também com outras pessoas, que agora não vou lembrar de cabeça. Mas a gente vê isso, que Deus tem esse arrependimento, que não é como arrependimento humano, mas que ele volta atrás devido à nova reação das pessoas que estão ali recebendo a mensagem. Então, da mesma maneira, se Deus decidisse mudar o que ele tinha dito, ele chegaria para o homem de Deus e avisaria, mas não. O homem de Deus simplesmente ignora ele. Ignora não, ele acredita no que o profeta velho está falando e simplesmente faz, e vai para casa com ele, come, bebe e tal. Daí, depois a gente vê esse verso, né, de Deus agora dizendo, pô, você me desobedeceu, então agora sinto lhe dizer, mas seu cadáver não será enterrado junto com seus pais. Uma maneira de dizer que seria uma morte vergonhosa. Em outras palavras, o corpo de alguém não ser sepultado com os pais era uma desonra tremenda antigamente. Então, dando essa ideia de morte indigna. Então, depois que ele está saindo da casa, que ele está indo pelo caminho, que aparece? Aparece o que, gente? Que animal que aparece? Leão, isso mesmo, leão. Um leão, aparece um leão e o leão mata o homem de Deus. O curioso, se o homem de Deus estivesse seguindo a ordem de Deus, podemos garantir que o leão não apareceria? Não. Garantir que o leão não apareceria? Não necessariamente. Mas poderíamos garantir que ele não ia morrer. Consegue lembrar de uma outra pessoa que encontrou um leão no caminho e o resultado foi diferente? Sansão, justamente. Então, Sansão encontrou o leão. Davi, verdade, Davi cuidando das ovelhas. Então, mas, focando mais em Sansão, os dois, tanto Sansão quanto Davi, encontrou um leão no caminho, o que foi que eles fizeram? Mataram o leão. Pronto. Era simples. Sansão abre a boca do leão, rasga, e Davi deu um jeito de matar o leão, com pedra e pau, alguma coisa que ele tinha, e matou. E agora, eu te pergunto, se aquele servo, te pergunto não, te falo, se aquele homem de Deus estivesse ainda seguindo a ordem de Deus, e ele encontrasse o leão, ele teria virado um Sansão da vida, e acabado com aquele leão também. O problema não foi que um leão apareceu. O problema foi que aquele homem não estava mais sob a proteção de Deus. Quando estamos na nossa caminhada cristã, nós não podemos garantir, nem mesmo, que não surgirão problemas na nossa vida. Aliás, parece que quando você vira cristão, parece porque não é, parece que quando você vira cristão, mais problemas surgem na sua vida, concorda? Mas não é que mais problemas surgem na sua vida, é que coisas que antes você achava que não era problema, agora, sendo cristão, você vê que é um problema. Então, não vou dar exemplo, vocês sabem do que eu estou falando. Então, justamente, não podemos garantir que os problemas não vão aparecer na nossa vida, mas com a ajuda de Deus, nós podemos derrotar qualquer leão que apareça no nosso caminho, amém? Agora, queria refletir com vocês alguns pontos estranhos na morte desse homem. Primeiro, o leão não despedaçou o homem de Deus. Por que eu falo isso? Porque depois chega o profeta velho e pega o corpo para enterrar.
o corpo do homem de Deus já morto. Então, e um leão não é um bicho, digamos... É que tem uns bichos que é cruel, sabe? Eles matam às vezes por diversão e deixam o corpo lá. Tem até animal que faz isso. O homem faz bastante, mas tem até animal que faz isso. O leão não. O leão mata para comer. Geralmente, não sei se em algum caso eles só matam. Eles matam para comer. E mata para comer, despedaça toda aquela coisa que você pode ver em qualquer documentário de vida selvagem. Aí só quem não fez isso como de Deus. Estranho. Mas tudo bem. Passando. O homem de Deus, quando ele estava indo pelo caminho, ele não estava a pé. Ele estava como? No jumento, montado no jumento. E o interessante é que o leão não matou o jumento. Leão come jumento? Come, claro que come jumento. Mas não comeu, nem matou o jumento. Por que será que ele não matou o jumento? Ah, curioso. E o detalhe ainda é que o leão e o jumento, diz o relato, que eles param e ficam... Aqui, ó, o verso 24. O jumento e o leão parados junto ao cadáver, como se estivesse velando o corpo do homem de Deus. Agora, o curioso, aquele leão foi mais obediente que o homem de Deus. Eu imagino Deus falando com o leão, amigo, preciso de uma ajuda sua, porque um servo meu não me obedeceu. Preciso que você vá lá e apenas mate ele. O leão foi lá, encontrou o homem de Deus com o jumento e disse, bom, Deus me chamou só para matar o homem de Deus. Pronto, tchau, homem de Deus. O jumento não, Deus não disse que vai fazer nada com você não. Pode seguir em frente. Então, o interessante é que até os animais, às vezes, a gente nem pode dar muito exemplo, né? Porque tem tanta história de cachorro, de gato, até de papagaio, que parece que tem parece que tem consciência, parece que tem, assim, até mais inteligência que o ser humano, às vezes. Pelo menos os animais não acabam com o habitat deles, o meio ambiente que eles vivem, e o ser humano faz isso. Então, já é um sinal de mais inteligência dos animais. Então, e aqui nós vemos que o leão foi mais obediente que o homem de Deus. E o que, quando eu li a primeira vez, me deixou indignado, é que fala que o leão e o jumento estavam parados junto ao cadáver. E chega depois o profeta velho para tirar o corpo do homem de Deus. Pela lógica, ele chegou perto do leão, certo? Ele conseguiu chegar perto do leão, pegar o corpo do homem de Deus e sair. Isso me deixou indignado a primeira vez que eu ouvi. Por que o leão não chega e matar ele também? Foi culpa dele que o cara estava morto agora. Mas o leão foi chamado para matar o homem de Deus. É incrível que, às vezes, isso também reflete que nem sempre a justiça humana é feita, porque maior que a justiça humana é a justiça divina. E Deus sabe tudo o que ele está fazendo. E aquele não era o momento de matar o profeta velho. Ele tinha ainda algumas lições para aprender. E agora no versículo 30, a gente vê o lamento tardio do profeta. Poxa, quem dera não. Isso aí eu tô lembrando de Davi agora. Versículo 30, ele simplesmente diz, irmão meu. Agora é seu irmão, né? Mas enfim, infelizmente, eu achava que era a música do apelo, acredita? Mas não, não. Aí, agora não era mais hora de lamentar nada, de dizer, meu Deus, o que aconteceu? Não ia adiantar mais nada. Nós não somos contra lamentar, prantear, luto. Na verdade, isso é necessário para o nosso corpo, de alguma maneira. Se algo de ruim acontece na sua vida, chore, grite se quiser, mas viva essa tristeza, não reprima não. Mas devemos ter em mente que isso não vai fazer voltar no tempo. Chorar, gritar e qualquer outra coisa não vai fazer voltar no tempo, não vai fazer aquela pessoa voltar ou aquilo reacontecer, não vai. É necessário acontecer, sim, mas por isso que, para não termos muitos arrependimentos no futuro, devemos cuidar com o que acontece agora. Então, devemos viver de maneira que possamos não nos arrepender tanto, não lamentar tanto quando as coisas ruins acontecerem. E por fim, a pergunta que não quer calar. Poxa, o homem de Deus foi enganado. Foi enganado. Ele não simplesmente decidiu ir para casa, decidiu comer pão e água com outra pessoa. Ele foi enganado e colocando Deus no meio da jogada. Será que Deus não foi duro demais?
Será que Deus não foi duro demais no seu castigo? Ellen White, eu não vou ler a citação dela, mas ela disse, resumindo, que se Deus tivesse permitido que aquele homem tivesse voltado são e salvo para casa, sabe o que o engraçadinho do rei Jeroboão ia fazer? Ia olhar para o homem de Deus e dizer, tá vendo? Ele também te desobedeceu e tá de boa. Eu também estou desobedecendo o Senhor e quero ficar de boa também. Acredita? Mas é o que Ellen White fala que ele faria. Então, para Deus não deixar Jeroboão com nenhuma desculpa, ele permitiu a morte de um servo dele que o desobedeceu. Nossa vida, nosso testemunho vai muito além. O testemunho daquele profeta foi muito além do altar. Nosso testemunho vai muito além da igreja. Nós não vivemos somente para nos salvar. Nós vivemos para salvar outras pessoas também. E o problema daquele homem de Deus foi ter dado maior importância à palavra dos homens do que à palavra de Deus. Como verdadeiros mordomos, nós temos 3 coisas a ter em mente com essa mensagem. Primeiro, obediência às ordens do Senhor. Um mordomo desobediente é demitido. Um mordomo desobediente antigamente era morto. E um mordomo desobediente hoje, um mordomo de Deus desobediente hoje vai se perder no final. Deus deu todas as suas ordens, todas as suas leis escritas certinha na sua palavra e nos escritos de Ellen White também. E nós, como verdadeiros mordomos de Deus, devemos segui-los, devemos obedecê-los. Um mordomo precisa ter obediência. E a segunda coisa é que um mordomo administra a sua vida inteira, não é só uma parte. Um mordomo não deve administrar apenas seu tempo de sábado. É fácil, né, irmão? Eu estava fazendo umas contas ontem com meu irmão e é incrível que o sábado inteiro a gente passa basicamente na igreja. Você pega agora de manhã, principalmente quem vai ficar os 2 cultos. Você pega agora de manhã, de 8h30 até meio-dia praticamente, 11h30, meio-dia. Aí volta para casa, almoça, tem trabalho missionário a partir de 2 horas, depois volta, pode ter um JA, ou no caso da gente faz uma classe bíblica lá no Inocop, volta depois 5 horas, é pôr do sol. O pôr do sol é 5h15, 5h20. O sábado inteirinho. Assim é fácil, né? Mas e o resto da semana? Como você tem administrado para você mostrar que é um bom mordomo? E mais ainda, o mordomo deve administrar a sua vida inteira para que sirva de testemunho para as outras pessoas. Você deve salvar outras pessoas, que nem irmã Janaína. Acertei? Acertei. A irmã Janaína falou hoje na lição. Muitas pessoas vão ser alcançadas você não necessariamente tem que saber pregar, você não necessariamente tem que saber dar um estudo bíblico. Com a sua vida, você pode conseguir falar, testemunhar do amor de Deus para as outras pessoas também. E a terceira coisa, um mordomo de Deus depende totalmente do Senhor. Eu vou cantar uma música nesse momento que fala, que é como se fosse uma oração de alguém reconhecendo que precisa da ajuda de Deus para sobreviver. Nós, como cristãos, necessitamos do auxílio do Espírito Santo para conseguirmos ser cristãos de verdade, mordomos de Deus. E enquanto você estiver ouvindo essa música e sentir um desejo no seu coração de ser um verdadeiro mordomo de Deus e colocar toda a sua vida nas mãos dele, fique de pé que no final faremos uma oração. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui.
Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou e faze outra vez. Sentir teu coração pulsando junto ao meu, e que morra o meu eu, e que reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou e faze outra vez. Irei sentir o teu coração junto ao meu, morra o meu eu, que reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém? Você deseja entregar a sua vida nas mãos de Deus e ser um verdadeiro mordomo do Senhor? Então, curve sua fronte, vamos orar com Deus. Querido Deus, Senhor, só temos a agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui presentes, de ouvirmos a Tua palavra e temos a oportunidade de colocá-la em prática na nossa vida. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor se dispõe a nos ajudarmos a sermos verdadeiros cristãos. O Senhor não deixa que a gente se vire ou faça isso sozinho. Na verdade, o Senhor nos chama para confiarmos no Teu amor e assim sermos cristãos de verdade. Por favor, Senhor, comova o nosso coração, nos faça reconhecer que necessitamos de Ti para sobreviver. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor,
prontos a levar a tua mensagem para o máximo de pessoas ao nosso redor. É o que te pedimos hoje e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.